De volta com o Educador em Entrevista, eu converso agora com a veterinária Silvia Faraco. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Lu. Obrigada a vocês, né, por dar essa oportunidade da gente conversar um pouquinho dos nossos animais. Bom, verão, né? A gente fala dos cuidados no verão e uma problemática que no verão se agrava são as dermatites, alergias, coceiras, etc. Queria falar um pouquinho sobre isso, né? O que causa, por que o calor complica tanto essas questões? Vamos lá, então. Alguns animais têm alguns tipos de alergia, né? E alguns desses animais realmente apresentam uma piora maior no verão. São animais que têm alergia, né, e dermatites relacionadas a picadas por insetos, por pulgas. Quando a gente está aí nessa época do verão, a gente tem um aumento maior do número de pernilongos, a gente tem um aumento maior do número de pulgas e até mesmo dos carrapatos, né? Então, é sempre importante, por exemplo, na questão aí das pulgas e dos carrapatos, a gente consegue fazer aquele controle com os antipulgas, né, com os ectoparasiticidas, né? Então, você tem aí, às vezes, na forma de comprimidos, você tem na forma de uso tópico, né, que geralmente eles são aplicados no dorso do animal. Mas os pernilongos, então com relação aí, né, a pulgas e carrapatos, fazer esse controle, ter certeza fazendo que tá esse tudo controle você, né, dá uma boa segurada. Não necessariamente você vai impedir completamente que o animal seja picado, mas você tem aí um controle bastante eficaz. Já quando a gente pensa aí em pernilongos, o controle é um pouco mais complicado, porque na verdade esses produtos, né, onde você tem aí o controle de pulgas e carrapatos, eles não vão ter uma ação tão bacana com relação aí a pernilongos. E existem vários tipos, né, de mosquitos e pernilongos. Inclusive, não é incomum a gente encontrar, às vezes, animais que apresentam dermatites bem feias na ponta do nariz e na ponta da orelha ou na dobra da orelha. Alguns animais fica tão feio que lembra até na hora que a gente olha, né, a gente até pensa em um tumor. Quando, na verdade, é picada às vezes até de mosquito, que o mosquito fica ali, fica batendo, né, a probóscide na pele e cria essa irritação. Às vezes até com uma proliferação de tecido. Perfeito. Por isso que tem que estar observando sempre isso, não é? A Renata perguntando aqui, nesse caso das orelhas, né? Ela disse que tem um cachorro que sempre apresenta problema. O quanto higienizar, ter um antisséptico, isso ajuda no processo? Ajuda. Os repelentes, né, de mosquitos também ajudam. Só que assim, esses repelentes, por exemplo, a gente tem aí a citronela, né? É uma coisa que ela não tem uma duração muito longa, então você tem que ficar, às vezes, reaplicando. Então é chato, porque é uma coisa que toda hora você vai ter que estar passando no animal. A gente pode, por exemplo, tem algumas pomadas, que aí elas vão ter um período de ação um pouco mais longo, né? Vai ficar um pouco mais de tempo no animal. De qualquer maneira, é uma coisa meio chata. No focinho já fica complicado, porque você vai passar uma pomada ali, o animal vai passar a linguinha, ele vai acabar lambendo. Então, é um cuidado aí que tem que ser meio que constante. No caso de pernilongo, né, caso o animal fique dentro de casa, a gente pode usar aqueles repelentes, né, também na tomada, tudo. Agora, o animal que fica para fora,
Também a gente precisaria, às vezes, borrifar uma citronela. Geralmente o pernilongo é mais ali pelas 3h30, 4 horas, né? Então, borrifar na casinha, né, do animal, no próprio animal, para você tentar conter ali. minimizar essas picadas. Porque, de fato, essas picadas vão desencadear um prurido, né, uma coceira, e eles podem realmente desencadear uma reação alérgica. E, às vezes, o animal fica todo empipocado, às vezes o animal começa aí com descamação, às vezes forma pústulas, tudo por conta dessa reação alérgica. E aí acaba gerando isso, né? A gente sabe que o animal não tem controle, tem uma coceirinha ali, ele vai coçar, vai agravar o problema e vira um... Sim, às vezes o animal pode, ali na hora que se coça, dar umas feridas extensas, circulares, na região ali da parte posterior, onde você fica realmente minando, né, um líquido. Isso atrai mais moscas, né, mais mosquitinhos, e é uma ferida bastante dolorosa, né? Então, de fato, essa época do verão, e agora que começa, né, chuva e calor, os insetos realmente proliferam. E a gente tem que dar uma atenção especial para esse problema. Sem dúvida, sem dúvida. E aí ficar de olho nessa problemática aí que a gente sabe que vai gerar. E a Vanessa coloca aqui, né? Banho ajuda a precaver essa questão, mas ao mesmo tempo tem um limite, né? Você não pode ficar dando banho no pet com tanta regularidade quanto a gente toma. Não. Mas, assim, o banho, ele vai ajudar, porque, por exemplo, existem, né, os shampoos também com cheirinho de citronela, só que eles, né, não têm um período de ação tão longo. Mas, sim, a higiene é importante. Estando nesse calor e tudo, até uma vez por semana aí dá para a gente encarar esse banho. Mas eu acho que, além do banho, a pessoa vai ter que fazer essa manutenção. E é engraçado, porque tem animal que é mais suscetível, né? Tem animal que é mais atacado. Então, essas pessoas que têm esses animais, que formam essas feridas no narizinho e na orelha, por exemplo, por causa de mosquito, elas têm que dar uma atenção especial, e isso teria que ser, eu acho que diário. Na verdade, eu acho que seriam 2 vezes por dia. A pessoa precisa ir lá, limpar e passar aí uma pomadinha nesse local. No caso de orelha aqui, né? A Luísa perguntando, rifocina é um caminho de cuidado ou depende do caso? Quando você tem já a lesão, eu acho que sim. Acho que a rifocina pode ajudar. Porque como você falou, né? Às vezes desencadeia de uma maneira muito rápida. Sim. Desencadeia de uma maneira muito rápida. Tem animal que fica muito feio. Tem, às vezes, casos onde você precisa até entrar com uma antibiótico-terapia via oral mesmo, ou injetável, que seja. Mas, às vezes, você precisa realmente interferir com medicação via oral, anti-inflamatório, porque tem animais que realmente cria ali um tecido bem protuberante, sabe? Assim, uma reação bem exacerbada. No caso, né, o Rodrigo, né, você está falando dessa questão, né, que uma vez ele teve uma problemática assim, quase acreditaram que era um tumor, né, foram encaminhados nesse sentido e quase tiraram a orelha do animal. Não, e realmente, porque fica muito feio mesmo. E daí, na hora que, né, se a pessoa não... Enfim, né, já não viu, né, outras vezes, porque fica muito feio mesmo. E às vezes a pessoa pode aí se equivocar. Exatamente.
E a gente está falando aqui, né, pode dar em qualquer parte do corpo do animal, né? Então, por isso, tem que ficar de olho. A gente tem alguns locais mais específicos, Sim. né, que normalmente é mais o acesso da coçada, né, que a gente acaba vendo. Né? É engraçado, porque, por exemplo, nessa região ali, né, da mufla, do limite ali entre o focinho, né, daquela mucosa do focinho e da pele, é um lugar que os mosquitos adoram. E é um lugar bem chato, porque daí o bicho vai ficar, né, batendo a língua ali, geralmente bate a língua ali. Esses animais, por exemplo, que têm pelo curto, menos o pastor dá bastante na ponta da orelha. Mas, por exemplo, ali no focinho, eu acho que dá mais em cachorro que tem o pelo mais curtinho. Eu acho, assim, que animais que são mais claros, às vezes também são mais suscetíveis do que os animais que têm o pelo mais escuro. Isso são observações, assim, Sim, da rotina. do dia a dia, E é uma coisa que acontece, assim, bastante, né, no verão. Às vezes, no inverno, o animal não tem nada. Aí, de repente, isso se torna recorrente. Tem animal que é vítima, né? Todo verão acontece isso. A gente tem uma cachorra lá na associação que acontece isso. Karina colocando uma outra questão, que são os fungos, né? Que tem uma dificuldade maior, inclusive, de tratamento. Em muitos casos é mais controle, né, Silvia? E falando também do cuidado, nesse período as pessoas acabam dando muito banho e deixando o cão secar no sol naturalmente, ao invés de uma secagem, o que pode também gerar. Depende, por exemplo, se você tem um animalzinho aí de pelo curto, a secagem é bem rapidinha. Se você tem animal de pelo longo, por exemplo, um shih tzu, um poodle, então, por exemplo, na patinha, né, ali no interdígito, você vai ter às vezes formam uns nozinhos. E aí, esses nozinhos, eles conservam de fato. Tanto eles conservam a umidade, quanto, na verdade, a gente não consegue fazer uma higiene correta ali naquela pele, se ela está, né? Por isso manter aparado ajuda. Isso. Aí, né, vem outra polêmica gigante da história do corta ou não corta o pelo. Aí, isso é bem recorrente, né? Aí, outro dia eu estava vendo uma pessoa, uma veterinária no Instagram, e daí eu achei até engraçado, né? Que ela virou e falou assim, não, corta a parte de baixo, porque aí o animal consegue se refrescar, mas não corta a parte de cima. Enfim, polêmicas à parte, né? O que eu observo é que sim, melhora sim para o cachorro. Apesar de ter né, essa história do pelo ser térmico e tal, o que a gente percebe, por exemplo, os shih tzus que a gente corta, é que fica bem melhor. E mesmo essa questão da secagem, né, da manutenção, torna-se muito mais fácil. Então, se por um acaso o animal acaba aí tomando uma chuva, né, acaba molhando o pelo, é muito mais fácil para a gente secar e tudo. Sem dúvida alguma, aquele cachorro de pelo longo, ele é lindo, ele é maravilhoso. E quem tem uma rotina de fato, cuidar desse pelo, hidratar, escovar, é óbvio que essa pessoa não vai tosar, né, o cachorro. Mas esses cachorrinhos aí que já são assim mais... que é um cachorrinho que tem mais liberdade, que é um cachorrinho que já vive mais para o quintal, tudo, de repente... É interessante. Seria interessante, né? Até por isso, eu tenho um em casa, mas ele é vira-latinha, o pelo é curto, ele não pode ver uma chuva que ele vai para a chuva. Ele adora a chuva, né? E não tem muito controle, né? Então, se tivesse pelo longo, você teria que manter curto para ter essa ação. Protetor solar é importante para o cão? Se usa protetor solar no cão? Olha, a questão aí do protetor solar, ela é bem legal. É muito bem colocado. Animais de pelo, de pelagem
clara, tá? De pele clara. Gatos, cães, pitbulls, tá? É bastante comum que esses animais, eles gostem muito de tomar sol. Às vezes eles ficam, né, até com a barriguinha viradinha, tomando aquele sol das 2 horas da tarde. Sim, dá câncer, tá? Dá câncer de pele. Então, o protetor solar, ele existe para cão, ele é interessante, sim. Para quem tem, por exemplo, um gatinho branco ou um cachorro branco, de novo, aonde que é mais comum você ter aí ou um gatinho amarelinho, né? Gatinhos de pelo claro. Pelo claro, ponta de orelha. Então, gatos, apareceu uma feridinha na ponta da orelha, gato mais claro, né? Corre e vai fazer uma biópsia. Nariz, narina, animais de claro, apareceu uma feridinha, atenção, cuidado, pode ser tumor, tá? Pode ser um câncer de pele. Pálpebra, nem todo animal tem, né, a rima palpebral escura. Então, esses animais que têm a rima palpebral clara, pode dar câncer de pele, por incidência de sol, tá? Então, é importante, sim. Às vezes, se a pessoa não, por exemplo, um gato, às vezes é mais difícil você passar o protetor solar nesse horário, né? O mesmo horário que é da gente mesmo, né? Então, entre 10 e 3 horas. Evitar da saída. Evitar. Não deixe esse animal ficar tomando sol, porque dá mesmo. E teve um caso, uma vez, que foi bastante interessante, de uma cachorrinha. Era uma cachorrinha meio mesticinha, meio fox paulistinha, e ela tinha as manchinhas, né, na barriga. Então, aonde era a pele clara, você via nitidamente a ferida. Pegou bem no comecinho. Esse caso foi um caso que correu tudo bem, porque foi bem no comecinho. E na porção de pele que era mais pigmentado, não tinha nada, sabe? Então, assim, é bem importante a pessoa ficar atenta. Se ficar na dúvida, já procura o profissional da sua preferência, já olha, já vê. Antes de dar o tumor, às vezes dá o eczema, né? Então, às vezes a gente consegue pegar antes de virar um tumor, mas isso sim tem que ficar atento, principalmente animais de pele clara. Silvia, quem viaja com pet também tem que ter alguns cuidados. Sim, é bastante comum no nosso litoral. A gente tem um mosquitinho que ele transmite o verme cardíaco, que é a Dirofilaria. Então, quem vai para a praia com o pet, né? Com o seu cachorrinho, com o seu gatinho, é mais difícil a pessoa viajar, mas é sempre importante lembrar da importância de você aplicar a medicação contra o verme cardíaco, né? É um antiparasitário aí. Sim. Que você faz prévio, ou que você faz quando você volta? Prévio. Você faz prévio e você tem que fazer essa manutenção antes e depois de ir. Então, isso é importante, é uma coisa que às vezes as pessoas não estão, né, muito atentas. Muitas vezes ali na nossa rotina clínica, isso a gente acaba não comentando, nem sempre a pessoa comenta com a gente, né, que vai para a praia. Então, isso é uma coisa também que a gente precisa prestar atenção para a gente corrigir essa questão. E porque antes a gente tinha uma limitação muito grande no país, né? A maioria das praias não aceitavam e tal, e agora a gente tem cada vez mais praia, né, permitida aí para pet, etc., mas tem que ter o cuidado. E não só praia, né? Às vezes, dependendo da região que eu vou viajar, tem determinado problema. Sim. Lá, além de eu tomar vacina, é bom que o pet também tome. É verdade, né? A gente tem aí, por exemplo, a questão da leishmaniose, né? E a própria dirofilária também, ela pode ocorrer em outros pontos, né? Que tenham ali a água,
que não sejam necessariamente o litoral. Tem as prainhas aí que o pessoal sempre vai, nas represas, etc. Então, é sempre interessante a gente pesquisar, né, para onde que vai e quais são as doenças ali mais comuns naquela região, por exemplo, para a gente, né, e para o cachorro ou para o gato. Exatamente. Aposto que vocês pesquisam, né, se aceita ou não o pet, as baladinhas com o pet junto e tal, mas esquece do preventivo aí da saúde, É verdade. que é fundamental, né? A gente sabe que é um período de hidratação constante, né? Tem que ter lá água em abundância. E a gente sempre tem problema, em especial com os gatos. Sim. Né? O gato precisa se hidratar e às vezes eles são chatinhos com relação à água. Foi até legal a gente ter entrado nessa questão aí. Por exemplo, as pessoas às vezes têm um pouco de polêmica e um pouco de receio com relação aos sachês, tá? Hoje em dia, o sachê é legal. Tá? Então, é indicado a gente usar o sachêzinho, a gente deve oferecer, a gente poderia oferecer até um sachê por dia para o gato. Você pode adicionar um pouquinho de água nesse sachê. Você pode pegar esse sachê, adicionar água e fazer picolé, fazer, né, sorvetinho. Gelinho, põe na forminha de gelo lá. Isso. E depois você oferece, né, para o gatinho ou para o cão. Para o cão, o cachorro pode, né? Ele pode comer banana, ele pode comer maçã. E outro dia também eu vi um negócio que eu achei muito, muito bacana, ficou até muito bonito. Eles picaram, né, algumas frutas, morango, maçã, banana, colocaram na água e colocou uma outra travessa em cima. E aí acabou formando um pote de gelo com as frutinhas, né? Então, isso também incentiva, estimula, atiça a curiosidade do cachorro, né? Então, eu achei, assim, bem, bem bacana. E é sempre bom dar uma pesquisadinha na questão de frutas, que frutas o cão pode, que frutas que não pode. Por exemplo, uva não pode, é tóxico, né? Nem uva passa, nem açaí, chocolate. Exato. Mas um melão é bom, Isso, hidrata. a melancia. Né? Manga, né? Apesar da fama do cão chupando manga aí, né? É bom. Só tem que lembrar de tirar o caroço, né? Mas manga eles amam. A maioria dos cachorros adora manga. Então, ter essa rotina de cuidado aí que eles vão gostar e vão te acompanhar. Silvia, eu quero agradecer sempre a participação aqui conosco, já deixar o convite, a gente já tem até outras pautas aqui que a gente definiu no intervalo, né? E agradecer sempre aqui pelo carinho com o programa. Obrigada, eu que agradeço. Só lembrando, né, amanhã no Supermercado Real, lá em Altinópolis, tem feirinha de adoção.